Você já pensou no dia da sua morte? Você tem medo de morrer? Eu sei que essas perguntas geram desconforto e até temor em algumas pessoas. Na aula de hoje, aprenderemos com a Bíblia e com o apóstolo Paulo qual deve ser a nossa posição frente à morte e os sofrimentos. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou Murilo Alencar e estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estudaremos a penúltima lição desse trimestre, lição de número 12, datada do dia 19 de dezembro de 2021, cujo assunto é a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. Antes de iniciarmos os nossos comentários sobre os pontos importantes da lição, gostaria de lhe informar que o subsídio que estou utilizando sempre disponibilizo na descrição do vídeo. Tem um link azul aí embaixo, cliquem e façam um download desse material, vai lhe abençoar bastante. O melhor é de graça, presente nosso para você. Aproveita, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Abra a jaula. Estaremos deixando também outro link que é o do curso O Pregador e a Pregação. Irmão Murilo, eu não sei como preparar uma pregação, não sei como estruturar um sermão, como preparar uma aula de escola dominical. Tá aí a solução, curso O Pregador e a Pregação. Ao adquirir o curso, os irmãos terão noções nas áreas teológicas de hermenêutica, exegese, homilética, bibliologia, oratória e assuntos correlatos. E o melhor, adquirindo agora o curso Pregador e a Pregação, os irmãos ganharão vários bônus. E um deles é outro curso. Isso mesmo, é 2 em 1. Você compra o Pregador e a Pregação e vai ganhar outro curso de Epístolas Paulinas ministrado pelo pastor e mestre Carvalho Júnior. Olha só, é pagamento único. Não precisa pagar várias vezes, é um pagamento único. O valor é simbólico e eu tenho certeza que você será grandemente edificado, como também estará abençoando o canal Abra a Jaula. Sem mais delongas, vamos à nossa pré-aula de hoje. O nosso texto áureo nos diz assim: e assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 11. Na versão NVT diz o texto: sim, vivemos sob constante perigo. Paulo está falando de um estilo de vida. A nossa vida é assim. Vivemos sob constante perigo. E ele vai dizer a causa, o motivo. Olha esse porquê explicativo. Ele diz: porque servimos a Jesus. E ele vai falar sobre a gratidão, ele vai falar sobre o prazer de servir a Jesus, mesmo vivendo em constante perigo de morte, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Na Bíblia NBV, que é uma paráfrase, o texto está assim: sim, vivemos sob constante perigo de morte para as nossas vidas. Ele vai dizer, mas nós vivemos assim por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nossos corpos mortais. Paulo, ele estava relatando as constantes pressões que ele sofria ao desempenhar o seu ministério. Quando nós olhamos para o contexto imediato dessa passagem do nosso texto áureo, nós conseguimos relatar justamente isso aqui que estou expondo para os irmãos. Para Paulo, essa experiência de morte constante, ou seja, de sofrimento todos os dias, não era apenas o seu destino, mas também a prova de seu chamado. Quando Paulo passava por sofrimento, ele tinha essa consciência: eu estou vivendo o plano e o projeto de Deus. É por quê, irmão Murilo? A Bíblia diz em Atos, capítulo 9, versículo 16, palavras de Deus a Ananias concernentes a Paulo: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo era consciente dessas palavras do Senhor. Então ele entendia que o sofrimento era algo intrínseco ao seu ministério. De modo que, com esse pensamento, nós podemos afirmar
aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, Paulo ele enfrentava a morte e o sofrimento corajosamente, pois fazia isto por amar Jesus com todas as suas forças. Se os irmãos pegarem a lição, ou então aqueles que estão com a Bíblia na mão e verificarem o texto áureo, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11, os irmãos constatarão justamente isso. A Bíblia diz assim: nós somos entregues à morte por amor de Jesus. É por esse sentimento que não esfria. É por esse sentimento que pulsa na nossa alma. É por esse sentimento que arde em nosso coração que todos os dias, mesmo em face da morte, nós estamos aqui servindo. Nós estamos trabalhando. Nós estamos se entregando à labuta do ministério. Em segundo lugar, Paulo enfrentava a morte e o sofrimento corajosa e voluntariamente, não era forçado, era voluntariamente, porque ele era consciente de que a sua vida era uma oferta de sacrifício a Deus. Paulo não tinha sua vida preciosa aos seus próprios olhos. Antes, ele enxergava a sua vida como um sacrifício. As minhas mãos, os meus olhos, a minha boca, os meus ouvidos, os meus pés, todo o meu corpo é uma oferta de sacrifício a Deus. Todo o meu corpo eu entrego para a obra. Era esse pensamento que Paulo tinha em mente. Olha o que o texto áureo diz. Assim nós vivemos, estamos sempre entregues. Era uma entrega. Ele entregava-se a si mesmo como uma oferta a Deus. Está aqui a minha vida. Pode vir um sofrimento, pode vir a morte, mas a minha vida é um sacrifício. Eu estou derramando ela perante o Senhor. E esse pensamento ele é confirmado na carta que ele escreve aos Filipenses, aos Colossenses e nas cartas pastorais, sobretudo na segunda carta que ele escreve a seu obreiro chamado Timóteo. Em terceiro lugar, Paulo enfrentava a morte e o sofrimento sem retroceder, pois sabia que por meio de suas fraquezas e de sua vida, Jesus era revelado ao mundo. O texto áureo ele diz na sua parte final o seguinte: para que a vida de Jesus se manifeste, para que a vida dele se revele também em nossa carne mortal. Então Paulo entendia que quando ele se entregava, quando ele não retrocedia, quando ele prosseguia firme em seu propósito de servir a Jesus, ao Evangelho, ele entendia que por meio de sua vida Jesus se revelava ao mundo, Jesus se revelava à igreja, Jesus se revelava às pessoas. Em quarto lugar, Paulo enfrentava a morte e o sofrimento com destemor e valentia, pois sabia que por meio de seu padecimento, meu Deus do céu, ele sabia que por meio do seu sofrimento a igreja era edificada. Irmão Murilo, onde o senhor encontra isso? No versículo subsequente ao texto áureo, lemos o versículo 11 e agora leremos o versículo de número 12, é o contexto imediato. E a Bíblia diz assim: de modo que em nós atua a morte. Paulo está dizendo, eu estou sofrendo, eu estou padecendo, todos os dias eu estou morrendo um pouquinho, mas em vocês, aleluia, glória a Deus, a vida. Paulo estava dizendo aos irmãos de Corinto, o meu ministério de sacrifício, o meu ministério de padecimento tem gerado vida em vocês. E era por isso que Paulo ele não retrocedia. Ele enfrentava a morte todos os dias, porque ele era motivado por esse sentimento, não só por Jesus, mas também pela igreja. O servo de Deus, ele deve estar cônscio que há sofrimentos que são resultado de ações pecaminosas. Você precisa ter isso na sua mente. Tem sofrimento que não vem de Deus. Tem sofrimento que não é uma prova de Deus. Tem sofrimento que é fruto de ações pecaminosas. No entanto, há um tipo de sofrimento que advém do exercício, da prática constante de fazer aquilo que é reto aos olhos de Deus. Paulo sabia disso. É por isso que ele escreve a Timóteo, 2 Timóteo 3:12, ele diz, de fato, isso aqui é uma verdade, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo enfrentava a morte e o sofrimento justamente por estar fazendo a vontade de Deus, e hoje não é diferente.
todo homem e toda mulher que decide viver para Cristo, viver por meio de Cristo, viver com Cristo, passará inevitavelmente por sofrimento. Porém, é melhor sofrer por Cristo e pelo Evangelho do que pelas ações ou consequências de uma vida pecaminosa. Nós podemos aqui extrair algumas lições rapidinho. Nós aprendemos aqui pelo menos duas. Deus ele usa o nosso sofrimento para o nosso próprio benefício, pois por meio das tribulações ele nos leva à maturidade espiritual. É o que diz Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5, diz o seguinte: não só isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quem é que vai se gloriar nas tribulações? Quem é que vai se gloriar nos sofrimentos, nos apertos externos, nas circunstâncias adversas? Paulo está dizendo, eu vou fazer isso. Por quê? Sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deus também usa o sofrimento, o nosso sofrimento, não só para o nosso próprio benefício, mas também para a edificação da igreja. A Bíblia diz em Colossenses 1:24, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do corpo, que é a igreja. Então Deus usa o meu sacrifício, o meu padecimento em favor da edificação dos santos. Bendito seja o nome de Jesus. A nossa verdade prática nos diz: o Espírito Santo nos prepara para sofrer por Cristo e suportar as angústias e as aflições na obra de Deus. Eu não poderia fugir do texto que registrei aqui no subsídio. Foi o texto que veio ao meu coração quando li a verdade prática. E esse texto está em Romanos capítulo 8, versículo de número 26, que diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda, aleluia, em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aleluia. É inquestionável a verdade de que somos fracos. Eu sou fraco, você também é fraco. E nós temos fraquezas físicas, emocionais, morais e espirituais. Contudo, em meio a esse emaranhado de limitações e de debilidades, o Espírito Santo não nos escanteia, o Espírito Santo não nos rejeita, o Espírito Santo não nos despreza, mas a Bíblia diz de forma muito sublime nesse versículo que ele nos assiste. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. E a palavra ajudar ou assistir, presente nesse versículo, indica que o Espírito Santo toma sobre si a nossa carga. Não somente para nos ajudar e socorrer, mas sobretudo para nos aliviar. É quando a carga está tão pesada e a gente não aguenta mais, a gente diz que vai parar, diz que vai desistir, diz que não dá mais, aí o Espírito vai lá, aleluia, divide o peso conosco. Respira, filho, tu ainda tem caminho para andar. Respira, filha, nada de desistir agora, tá tão pertinho de chegar. Respira um pouquinho, vai, descansa, caminha mais um pouco, aleluia. Ele nos concede, ele nos fortalece quando o peso da vida e do ministério nos pressiona além da conta. Ele está lá nos ajudando em nossas fraquezas. Glória a Deus, glória a Deus. Nós temos aqui um objetivo geral e ele é conscientizar a respeito da coragem diante da morte. Paulo tinha coragem para enfrentar a morte. E nós, como crentes em Jesus, devemos ter também essa mesma coragem. Vamos analisar 3 pontos. O primeiro deles, a consciência de Paulo quanto a padecer por Cristo Jesus. O segundo, a coragem para enfrentar as ameaças de morte. E o terceiro, acusações e a prisão de Paulo no templo. Meus irmãos, analisando o primeiro ponto da nossa lição, e de forma que você tenha um adendo em sua aula, nós selecionamos aqui uma lista de sofrimentos do apóstolo Paulo. Essa lista eu extraí de um artigo da internet. E essa lista eu achei ela bem organizada,
ela vai listar aqui alguns dos sofrimentos mais terríveis que Paulo passou. Veja como o apóstolo ele padeceu. Em primeiro lugar, Paulo teve que descer em um cesto para fugir de uma prisão arbitrária, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 32 e 33. E essa fuga do apóstolo Paulo lhe trouxe humilhação. Ele foi tratado como um criminoso e ele teve que fugir como alguém procurado, às escondidas. De forma muito sagaz, os irmãos promoveram a Paulo esse escape. Em segundo lugar, Paulo ele foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade. Atos capítulo 13, versículo 50 ao versículo de número 51. Por que é que Paulo ele foi expulso da cidade de Antioquia? Pelo simples fato de estar pregando o evangelho e, como resultado de sua pregação, pessoas estarem se convertendo. Viram aquilo, não aceitaram, expulsaram Paulo de Antioquia. Paulo foi apedrejado quase até a morte em Listra. Atos capítulo 14, versículo de número 19. Vemos que Paulo ele foi arrastado por uma multidão para fora da cidade, foi apedrejado por essa mesma multidão e provavelmente ele desmaiou. E parece que Paulo já estava ali tão desfigurado, né, sangrando tanto e desacordado, que a multidão pensou que ele já estava morto, porque o apedrejamento era até a morte, não era para deixar alguém ferido. E Paulo foi apedrejado em Listra. Paulo foi açoitado, preso e amarrado na Macedônia. Atos capítulo de número 16, versículo 23 ao 24. Mas Murilo, por que Paulo passou por isso na Macedônia? Porque ele expulsou um espírito imundo que estava em uma moça escravizando ela. Dá para pensar? Olha Paulo padecendo por amar Jesus, por servir Jesus. Em quinto lugar, Paulo foi perseguido pelos judeus de Tessalônica porque pregou em Bereia. Meu Deus! Atos capítulo de número 17, versículo 13 ao 14 é o texto prova. Paulo teve que ficar escondido na cidade de Éfeso em meio a uma grande confusão. Atos 19, 23 ao 26. Ele estava pregando em Éfeso, os bruxos estavam se convertendo, as pessoas envolvidas com artes mágicas estavam também se convertendo, colocando seus livros de magia no meio da cidade, queimando. Aí quando a idolatria dentro da cidade estava diminuindo, os ourives se preocuparam. Aí começaram a fazer uma grande confusão. Paulo teve que ficar escondido para não morrer. Em sétimo lugar, Paulo é acusado injustamente na cidade de Jerusalém de ter levado um grego ao templo, por isso ele foi perseguido e quase morto. Atos 21, 27 ao 31. Paulo é enviado a Roma e sofre um naufrágio quando estava chegando próximo de Mileto. Atos capítulo 27, versículo 13 ao versículo de número 20. Paulo é picado por uma cobra venenosa na ilha de Malta. Atos 28, versículo de número 3. Quando ele chegou lá, estava mexendo nos gravetos para fazer fogo e de repente uma víbora saiu e lhe picou. Os bárbaros olharam e disseram assim, tá vendo? Esse homem é culpado, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. E Paulo permaneceu lá. Paulo estava lá, gente, cadê o veneno? Não está fazendo efeito não, e Paulo lá. Todo mundo esperando ele cair e Paulo de pé. Oh, glória a Deus. Deixa eu abrir esse parêntese aqui. Tem muita gente esperando a tua queda. Tem muita gente dizendo, vai cair daqui a pouco. Não passa de amanhã. Não dá uma semana, não dá um mês. Vai cair, vai tombar. E Deus aí te sustentando. Olha tu aí, aleluia. Olha você aí ainda de pé. Oh, glória a Deus. Paulo, ele foi decapitado por Nero em Roma. Ele morreu em Roma, pelas mãos do imperador Nero. Teve a sua cabeça separada de seu corpo. São os sofrimentos que Paulo passou, evidentemente. Aqui não está uma lista exaustiva. Paulo, ele teve que suportar o espinho na carne. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, ele teve que se separar de seus amigos queridos por causa do ministério. Atos capítulo 20, versículo 22 e 23. E há vários outros sofrimentos que nós não temos nota na Bíblia Sagrada. E com isso nós entendemos que a vida cristã, ela não é brincadeira. Tem gente que brinca de ser crente. Tem gente que olha para o ministério com um olhar romântico, de receber tapinha nas costas, de sentar numa cadeira na frente e achar que aquilo ali, eu almejo isso ali. Você não tá almejando o ministério, você está almejando a cadeira. Você está almejando o título. E não é só isso aí.
A vida no ministério é uma vida de padecimento, é uma vida de entrega, é uma vida de sofrimento. Uma vez eu vi um pastor muito querido da nossa igreja, ele hoje é vice-presidente da convenção aqui em Pernambuco, pastor Samuel Oliveira, homem de Deus. Ele dizendo o seguinte, irmãos, ele fala assim manso, né? E ele dizendo, irmãos, se ser pastor fosse só sentar no púlpito e dirigir o culto, era muito bom. O que é que ele estava querendo dizer com isso? Que a vida no ministério não é aquela vida de só receber honra, não é aquela vida de sentar em um púlpito, em um lugar de destaque. Ele está dizendo que por trás disso ali há sacrifícios, há trabalhos intensos, há desgaste, coisa que os membros, que a igreja muitas vezes não vê. E o pastor, depois que fez essa colocação, ele trouxe vários exemplos do que é a vida e o ministério pastoral. Mas tem muita gente que só olha a honra. A vida cristã não é brincadeira. Não só a vida cristã daqueles que exercem funções eclesiásticas, mas daqueles que vivem no centro da vontade de Deus. Apesar de não ser brincadeira, e não é, a vida cristã é o melhor caminho a ser trilhado, amém? Que nós possamos espelhar o exemplo do apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, que não se abateu pelos sofrimentos que enfrentou em sua caminhada. E aqui ainda, dentro desse primeiro tópico, não quero só listar os sofrimentos do apóstolo Paulo, mas quero compartilhar com os irmãos como o apóstolo Paulo, ele entendia a sua vida, o seu ministério de padecimento. Eu quero dizer aqui aos irmãos, ou trazer para os irmãos, as convicções de Paulo em face da morte e do sofrimento. Nós queremos expor aqui 4 declarações do apóstolo que evidenciam a sua vulnerabilidade e também o poder sustentador de Deus. Era a consciência que Paulo tinha quanto a padecer por Jesus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 4. Eu vou ler o versículo 7, o versículo 8 e o versículo de número 9 e faremos uma breve exposição desses versículos. Versículo 7 diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo está trazendo os holofotes para Deus. Olha, é Ele quem merece a atenção. O tesouro, aleluia, o tesouro é o Evangelho, o tesouro é o Espírito Santo, e esse tesouro Deus coloca em um vaso frágil, em um vaso de barro que somos nós. E Ele vai e traz uma consideração de tudo aquilo que Ele vinha desenvolvendo neste capítulo 4. Ele diz assim: em tudo, somos atribulados. E essa palavra, aqui é a primeira declaração do apóstolo Paulo. Essa palavra atribulado ou atribulado significa afligido, sujeito a pressões violentas. Aí Paulo diz, em todas as coisas nós somos afligidos. Estamos sempre em pressões violentas. E ele faz a primeira declaração. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. A palavra angustiado traz aí a ideia de comprimir em um lugar apertado. E fala de um sofrimento, de uma angústia interna. O que é que Paulo está nos ensinando aqui? A tribulação, ela é uma prova externa, enquanto a angústia é um sentimento interno. Paulo não permitia que as circunstâncias externas abalassem o seu coração. Ele enfrentava as dificuldades de cabeça erguida. Tem tribulação de todas as partes, elas vêm, mas elas não entram aqui no coração. A gente é atribulado, mas não angustiado. Eu estou padecendo, mas eu não estou deixando esse padecimento, essas dificuldades descerem ao meu coração. Eu enfrento elas de cabeça erguida. A segunda declaração de Paulo ainda está no versículo de número 8, quando ele diz o seguinte: perplexos, mas não desanimados. A palavra perplexo significa estar em dúvida. Esse termo era usado para descrever alguém que contemplava o seu fim. Paulo estava perplexo, todos os dias ele contemplava o seu fim, todos os dias ele sabia que angústia, ele sabia que tribulação o esperava. E às vezes ele se encontrava em dúvida, ele estava perplexo, mas ele diz, olha,
estamos perplexos, mas não desanimado. A palavra desanimado no original significa estar em completo desespero. Essa palavra descreve o desespero em seu estado final. Paulo contemplou o seu fim várias vezes, mas nunca perdeu a alegria de viver. Paulo cumpriu seu ministério corajosamente, mesmo passando por momentos conflitantes. Às vezes ele dizia, agora chegou o fim. E quando ele estava frente ao fim, ele não estava em desespero. Ele estava sereno. Veja, Paulo, consciente de que ia morrer lá na masmorra em Roma, disse a Timóteo, eles não estão tirando minha vida, não estão me dando um fim trágico na ótica espiritual. Eu é que estou entregando a minha vida em sacrifício. A minha vida está sendo derramada aqui como um sacrifício de libação. Eles estão dizendo, vou matar, vou destruir, vou acabar com esse homem. Aí Paulo está dizendo, não, eles vão me levar para perto de meu Senhor, onde eu vou receber a coroa da justiça. Glória a Deus. A terceira declaração do apóstolo Paulo encontra-se no versículo de número 9. Ele diz assim, perseguidos, mas não desamparados. A palavra perseguido aqui nesse versículo traz a ideia de perseguir, de caçar um animal. O termo desamparado, em contrapartida, significa abandonar alguém em dificuldades. Paulo se descreve como um fugitivo, caçado por seus opositores. Contudo, na última hora, Deus lhe dava escape. Deus sempre está conosco e jamais nos desampara. Pode ter perseguição, aleluia, mas não tem o desamparo de Deus. Deus não vai lhe deixar no meio do caminho. Deus não vai lhe abandonar nessa dificuldade. Dificuldade vai ter, mas a presença dele vai estar conosco. Aleluia. É a tribulação, é a luta nos acompanhando e Deus do nosso lado. Nós somos, aleluia, perseguidos, mas não desamparados. Era essa consciência da presença do pastor, da presença do Senhor, que dava a Paulo coragem para enfrentar a morte e tudo mais que viesse pela frente. E a sua quarta e última declaração está no versículo 9, quando ele diz assim, abatidos. Nós estamos abatidos, mas não destruídos. Oh, glória a Deus. Dá para tu dar um glória aí de onde tu estás? Aleluia! A palavra abatidos significa lançar abaixo, derrubar violentamente. Agora o termo destruído significa perecer, destruir, botar um ponto final. Aí Paulo está dizendo, muitas vezes a gente está abatido, está lá para baixo. Muitas vezes a gente é derrubado violentamente. Aí sabe de uma coisa? Ei, aleluia! A gente não é destruído. Nós não somos destruídos. É o que Paulo está dizendo aqui. Às vezes podemos até ser abatidos, mas destruídos não. Glória seja dada ao nome de Jesus. Às vezes, irmãos, me permita fazer uma aplicação. Vem uma doença crônica, uma doença incurável, uma doença terminal, uma perseguição implacável, adversidades sobrenaturais, ações diabólicas para poder nos destruir. Essas coisas podem até abater o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, nos jogar para baixo, mas isso não pode nos destruir. Glória a Deus. Glória a Deus, a vitória já é nossa por meio do sangue de Jesus. Em segundo lugar, nós temos aqui o ponto de número 2 que diz a coragem para enfrentar as ameaças de morte. E eu queria definir a palavra morte para que a gente chegue a uma compreensão mais robusta daquilo que o tópico de número 2 quer repassar, revelar ao nosso coração. De modo genérico, o termo morte significa separação. E no uso bíblico, essa palavra ela tem 4 sentidos principais. O primeiro sentido é o de morte física, que é a separação da alma e espírito do corpo. Significa, de modo geral, a cessação irreversível das funções corporais. E aqui no subsídio nós temos vários versículos, isto é, várias referências. O segundo sentido bíblico de que a morte ela é apresentada dentro da Bíblia é a morte espiritual. E essa morte, ela é a separação entre o homem e Deus.
O homem pode estar ainda gozando de vida física, mas está morto espiritualmente, separado de Deus espiritualmente. Temos aqui várias referências. Em terceiro lugar, nós encontramos na Bíblia a seguinte expressão: a segunda morte. Irmão Murilo, o que é essa expressão, a segunda morte? É a separação eterna do homem com Deus. É quando o homem morre fisicamente na condição de morto espiritualmente. E quando isso acontece, aquela condição de morto espiritualmente, ela se perpetua para a eternidade. Aqui é a segunda morte. E nós também temos aqui a expressão morte para o pecado, que é uma separação do homem com a velha vida, com a velha maneira de viver. Nós temos aqui também uma referência que está em Romanos 6, versículo 4, 6 e o versículo de número 11. Porém, temos que ressaltar que o título da lição diz o seguinte: a coragem do apóstolo Paulo diante da morte. E que morte? Qual o sentido dessa palavra aqui? É o primeiro sentido, a morte no sentido de separação da alma e espírito do corpo, a morte física. E Paulo, ele enfrentava a morte física, o fim desta vida aqui, com coragem. E o que significa a palavra coragem? Coragem, ela é uma firmeza de propósito, aleluia, que habilita uma pessoa a resistir ao medo ou a uma dificuldade. Paulo enfrentava a morte com firmeza de propósito. Ele não se apartava de seu objetivo. Ele tinha coragem para enfrentar tudo o que viesse em seu caminho. No Novo Testamento existem três raízes diferentes de palavras que transmitem a ideia de coragem. Em primeiro, nós temos tomul, que contém um elemento de ousadia. Então, coragem está associado a isso, a ousadia, ao ato de se colocar acima do medo. Nós temos várias referências onde isso ocorre aqui em Marcos 12, 34, 15, 43, Atos, capítulo 7, versículo 32, Romanos 5, 7, 2 Coríntios 11, versículo de número 21, é ousadia. É se colocar acima do medo. Em segundo lugar, nós temos tatarrel, que denota uma confiança e uma esperança em Deus. Sabe por que Paulo ele não tinha medo da morte? Sabe por que Paulo enfrentava os opositores e todas as adversidades corajosamente? Porque a sua confiança estava em Deus. Ele sabia que em muitas situações ele não podia fazer nada, mas o Deus que ele servia podia fazer algo. Aleluia. Glória a Deus. Em terceiro lugar, nós temos aqui parresia, que caracteriza de forma surpreendente os cristãos da igreja primitiva. E essa palavra, quando associada à coragem, ela tem uma conotação de falar livre e corajosamente, sem medo algum de qualquer oposição contrária. Pode surgir a oposição que for. Eu não vou deixar de falar. Eu não vou deixar de anunciar, ainda que isso me traga um custo. Mas vão me ouvir. É o sentido da palavra coragem dentro do Novo Testamento. Paulo tinha essa convicção de que a morte foi vencida pelo Senhor e de que por meio dessa vitória, a sua vitória também estava garantida. E Paulo, ele encarava a morte corajosamente, pois enxergava ela como lucro. Olha a visão que Paulo tinha da morte. Filipenses 1, versículo de número 21 diz assim: porque para mim viver é Cristo e morrer é o quê? É lucro. A morte para o cristão não é o final da linha. A morte não é a cessação da existência. A morte não é um fracasso, nenhuma derrota. Para o cristão, a morte é lucro. E isso por algumas razões que quero citar rapidamente aqui. A morte é lucro, porque é um descanso das fadigas. Apocalipse 14, versículo de número 13. Nós temos um desenvolvimento aqui dentro do subsídio, mas não vou citar por questão de tempo. A morte é lucro, porque morrer
é ser aperfeiçoado para entrar na glória. Hebreus capítulo 12, versículo de número 23. A morte é lucro, porque morrer é ir para o seio de Abraão. Glória a Deus. Lucas 16 e 24. E lógico, estou falando isso aqui dentro da perspectiva de alguém que morre com Cristo, né? Quando um cristão morre, seu corpo desce ao pó, mas o seu espírito volta para Deus. Morrer é ir para a casa do Pai, para o seio de Abraão, para o paraíso. Glória a Deus. Jesus, ele disse ao ladrão arrependido na cruz, Lucas 23 e 43, em verdade eu te digo, rapaz, que ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. A morte é lucro, porque a morte de um justo é algo belo aos olhos de Deus. Salmo 116 e o verso de número 15. Partindo para o último tópico da nossa lição, eu não vou me deter aqui às acusações e à prisão de Paulo no templo, mas gostaria de concluir a lição, e acredito que de um modo mais compatível com aquilo que vemos desenvolvendo até aqui, falando sobre como a igreja, isto é, os crentes em Jesus, devem encarar o sofrimento e a morte. Todos nós vamos padecer, vamos morrer se Jesus não voltar. Até lá, o nosso corpo ele vai morrendo todos os dias. Vamos enfrentar a morte. E Paulo ele nos ensina qual deve ser a nossa visão doutrinária que a gente deve nutrir, a gente deve ter quando a morte chegar, ou a respeito da morte. Filipenses 1:23. Talvez seja o versículo mais claro onde Paulo ele vai nos ensinar qual deve ser a nossa posição frente à morte. Ele diz o seguinte: estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Sabe o que é isso aqui? Paulo está falando da morte. A expressão partir aqui é uma expressão, é um eufemismo que Paulo está utilizando para falar da morte. No original, essa palavra partir aqui dá uma aula, porque ela tem vários significados. Ela dá uma aula completa aqui. Paulo, em síntese, ele diz que morrer é partir não para estar no purgatório. Aleluia! Nem para ficar preso no túmulo. Paulo está dizendo, olha, a morte não é isso, não é ir para um purgatório, não é ficar preso em um túmulo ou em sucessivas reencarnações, mas morrer é estar com Cristo. Morrer é deixar o corpo e habitar imediatamente com o Senhor. Morrer não é partir para o além, mas para estar com Cristo no céu. A morte não é uma viagem rumo às trevas, ao desconhecido, ao tormento ou à solidão, que era o pensamento corrente grego naquela época. A morte é uma partida para estar com Cristo, para ter íntima, perfeita e eterna comunhão com Ele. Aleluia! É isso aqui que a igreja tem como visão da morte. Uma mudança de endereço. Glória a Deus. E com isso, meus irmãos, nós queremos finalizar. Aleluia, aleluia. Você pode dar um amém. Você pode deixar que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e tire toda a angústia com relação à morte. Deixa ele tirar essa angústia do teu coração. Morrer, a morte de um crente aos olhos de Deus não é algo ruim, porque está com Cristo. E eu quero fazer 3 aplicações de qual deve ser a nossa posição em relação à morte. Em primeiro lugar, o crente não precisa ter medo de morrer. Não precisa ter medo de morrer. A consciência de que a morte é estar para sempre com Jesus deve mudar o nosso coração de paz, alívio e esperança. Frente à morte, a gente diz assim: daqui a pouquinho eu vou estar contigo aí. Daqui a pouquinho eu tô chegando aí, vou estar do teu lado, vou te dar um abraço. Eu vou estar contigo para sempre. É essa a visão do cristão frente à morte. Aleluia. Glória a Deus. Em segundo lugar, o crente ele deve ter esperança apesar do luto e da partida de um ente querido que dormiu em Cristo. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, eu já passei por essa experiência de perder um ente querido, de perder alguém que amamos.
E quando nós temos essa visão da morte, de certa forma, mesmo em meio ao luto, nós recebemos um consolo da parte de Deus. A morte não é um fim trágico. Quando ela acontece, né, nos termos daquilo que eu estou falando aqui, da partida de um crente, a morte ela é simplesmente até daqui a pouco. Pessoas queridas nossas que partiram e agora estão com Cristo, é até daqui a pouco. Já já nós chegamos aí. E quando dizemos isso, não dizemos com tristeza no coração. Não é uma lágrima de angústia, mas uma lágrima de felicidade. Até daqui a pouco, já já chegamos aí também. Glória a Deus. Tenha essa esperança. Paulo diz em Tessalonicenses 4 que isso deve consolar o nosso coração. Console o coração dos irmãos com essa verdade, né? A verdade de que aqueles que dormiram em Cristo de maneira nenhuma estão na sepultura. Aleluia! De maneira nenhuma deixaram de existir, estão mais vivos do que nunca. Glória a Deus. Foi o que Billy Graham disse uma vez ao seu neto. Ele chamou o neto e disse assim: uma vez você vai ouvir, algum dia você vai ouvir na mídia, nos jornais, em tudo isso aí, que seu vovô morreu. Mas não creia, é mentira. Seu vovô vai estar mais vivo do que nunca. Glória a Deus, glória a Deus. E por último, o crente deve ser movido pelo desejo de evangelizar e levar outras pessoas para Jesus, a fim de que elas tenham a mesma esperança e morram com Cristo. A visão que nós temos a respeito da morte, da nossa partida para estar com Deus, deve mover o nosso coração a uma ação missionária. Glória a Deus. E com isso, meus irmãos, nós agradecemos a Deus pela oportunidade de desfrutar desse maravilhoso ensino com todos os meus amados irmãos. Eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus. E que o Senhor coloque a eternidade todos os dias diante de nossos olhos e que encaremos a morte e o sofrimento com alegria, sabendo que tudo, ou que em tudo isso, nós somos mais do que vencedores. Abra a jaula. Tenha um ótimo final de semana e uma ótima aula de escola bíblica dominical. Deus abençoe.